Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar nossa aula 14, falando sobre mais um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Nós vamos aprender que existe o TDAH hiperativo e o TDAH predominante desatento. Sabe aquela pessoa que você conhece que é muito inquieta, muito é uma pessoa realmente assim com muita energia, né? Esse é o hiperativo. E aquela criança que de repente se fecha no mundinho dela, tá? Esse é o desatento, tá? Então, os sintomas do TDAH podem variar de acordo com o tipo de transtorno, que pode ser predominantemente desatento ou hiperativo impulsivo ou combinado. A criança também pode ter os dois, tá? Alguns momentos hiperativo, alguns momentos desatento. Alguns sintomas do TDAH em crianças e adolescentes incluem agitação, inquietação, dificuldade de concentração, esquecimento, responder perguntas antes de serem concluídas. Sabe aquelas pessoas que de repente se intrometem na conversa, né? E porque tem aquela grande necessidade de falar, aquela impulsividade de falar naquele exato momento, porque o TDAH é assim, se ele não fala naquele momento, em fração de segundos ele esquece o que ele ia falar, tá? E muitas das vezes ele é dito como uma pessoa mal educada, ok? Mas às vezes nem ele sabe que tem o TDAH, tá? O tratamento do TDAH é multiprofissional e deve ser individualizado. Pode incluir medicamentos como psicoestimulantes ou antidepressivos, terapia comportamental, fonoaudiologia, orientação aos pais e professores, adaptações pedagógicas, né? Crianças com TDAH precisam de atividades adaptadas. Você, professora, que tem um aluno com TDAH em sala, que atividade eu posso dar para o meu aluno se ele não senta? A criança simplesmente quer andar pela sala o tempo todo, né? Então nós temos que realmente usar de estratégias para lidar com essa criança, fazer com que ela aprenda. Porque se a criança não aprende através de folhinhas de atividade, de livros didáticos, ela tem que aprender com o lúdico, com recursos pedagógicos, tá? Com brinquedos pedagógicos, mas ela tem que aprender, você precisa ensinar ela, passar o conceito do seu plano de aula que você preparou para aquele dia, mas ela realmente tem que aprender, tá bom? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico, caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. A apresentação predominantemente desatenta é conhecida por muitos como DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção. É importante dizer que o TDAH não é uma doença, portanto, não existe cura, tá? Nenhum transtorno do neurodesenvolvimento existe cura. Os sintomas de TDAH podem se manifestar no início da infância. No entanto, o diagnóstico pode ficar mais evidente a partir do momento que a criança vai para a escola, pois a criança com TDAH pode apresentar dificuldades em prestar atenção à aula, responder às questões sem terminar de ler e não conseguir ficar parado. Por exemplo, eu conheço uma criança que ela está no 4º ano, agora que ela está começando a ler, tá? Ela tem TEA também, mas não é decorrente ao TEA, e sim decorrente ao TDAH, tá? Devido a ela ter uma grande dificuldade em focar, o TDAH ele não foca, tá? Ele não presta atenção, ele é totalmente disperso. E para copiar do quadro, então, é uma luta. A criança escreve 3 letras, aí se dispersa, canta, batuca com os lápis na carteira, né? Aí volta, a gente tem que estar toda hora chamando, né? Trazendo a criança para a realidade, porque isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Vocês encontrarem crianças com TDAH, tá? O número realmente está alarmante. Agora nós vamos ver as causas do TDAH, né? Quais são as causas?
fatores genéticos, que é algo hereditário, anormalidades cerebrais, baixo peso ao nascer, mãe fumante na gravidez, abuso infantil, negligência, múltiplos lares adotivos. O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos mais bem estudados no mundo. Entretanto, existe um questionamento contínuo sobre a sua origem e até o momento não há um consenso científico sobre as suas reais causas, ou seja, quanto a ele ser inato, genético, ou adquirido, ambiental, tá? Na próxima aula, nós vamos ver alguns sintomas comuns de desatenção para você logo a princípio. Sabe aquele momento de adaptação? Começou as aulas, iniciou o ano letivo, você professora, você futura mediadora, você já tem que começar a identificar aquelas possíveis crianças que têm esse tipo de transtorno, tá? E isso é refletido em questão da aprendizagem. A aprendizagem se torna mais lenta, ou a aprendizagem é algo assim que a criança não suporta, tá? Então, realmente, é aquele aluno que você tem que chamar atenção toda hora, é uma inquietação, fala muito, e sem dúvida, essas crianças precisam de terapia. Porque o tratamento do TDAH, a gente vai ver até nas próximas aulas, é medicação associada à terapia. Como nós vimos, não tem cura. Então, realmente, será que essa criança está tendo uma boa assistência pela família em relação a terapias, né? Então, você professora, você mediadora, né? Quando tiver mais condições, né, de conversar com a família, mais intimidade, você pode buscar saber, né, se ele faz alguma terapia, se as terapias têm sido benéficas, como que ele tem reagido à terapia, tá? Tudo isso, e você colocar mesmo em registro. Isso é importante para você saber lidar melhor com essa criança, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar vendo as causas do TDAH, tá? Por hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço.